Boa noite, que a mensagem de hoje possa falar aos nossos corações, edificando a nossa vida e melhorando o nosso trabalho na seara mediúnica. Essa palestra, ela surgiu o ano passado através de uma exortação que eu levei do mentor. Durante vários meses, ele me exortando, me ensinando, me indicando textos para ler, por uma dificuldade que eu e minha esposa nós passamos. Vocês lembram ano passado, se não me engano, em maio, estava dando umas gripe muito forte, o pessoal passando muito mal. Eu peguei o Covid e antes de acabar o Covid veio a gripe, né? E eu fiquei muito mal, não conseguia trabalhar. Eu sou autônomo, então assim, isso começou a desencadear problema financeiro dentro de casa, porque a nossa despesa é um pouco alta. Só o salário da minha esposa não fazia toda a despesa da casa. A casa onde eu trabalho ajudou bastante a gente. E eu fiquei, eu acho que um mês, ruim mesmo, de cama, fazendo inalação. Teve uma tarde que eu estava em casa que eu achei que eu ia desencarnar. O mentor me levou numa colônia, me fizeram um tratamento. No final de semana, o Frei Fabiano de Cristo também me ajudou, fez um tratamento. E aquilo me deixou revoltado. Aquela situação que nós passamos, né? A questão financeira, que a gente nunca teve problema financeiro. Então, a gente tem uma vida tranquila, né? Não com muito luxo, mas confortável, na medida do possível. E eu fiquei revoltado com aquilo. E aquilo me afastou um pouco da espiritualidade. Eu diminuí os meus estudos, né? Eu fiquei revoltado com o mentor também. Falei, poxa, eu vou todo o trabalho, a gente estuda, a gente dá a cara a tapa, a gente dá fluido, doa fluido e vai. E faz aquele pensamento bem egoísta mesmo, bem arrogante, né? E aí essa palestra nasceu disso. Da nossa percepção do que nós somos, do que nós estamos e daquilo que entendemos sobre isso e daquilo que a gente acredita que possa ser a expansão da nossa consciência, que nada mais é do que a percepção daquilo que nós somos. E ele me exortou com muito carinho, com muito amor. Ele não tem muitas meias palavras, ele tem muito amor, mas ele é muito direto. Então ele não dá voltas. E essa palestra saiu dessa exortação. E ela tem como base, e esse texto eu peguei para mim, porque foi o primeiro que ele me falou, leia e medite. O capítulo 6 do Evangelho, o item primeiro, curtinho. O Cristo Consolador, o jugo leve. Eu vou ler aqui só a passagem do Evangelho de Cristo. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. É um versículo que para mim assim não fez muita diferença. Quando eu olhei, eu falei, cara, mas eu sou apaixonado por Cristo, eu vivo o Espiritismo, eu nasci na Umbanda, eu não entendi o que ele quis dizer. E ele não é aquele mentor que vem e fica conversando, ele dá o exercício e ele espera que a gente conclua, para depois ter uma continuação, uma conversa, outra orientação, outro conselho. E eu fiquei uns 4 meses só nesse texto. Minha vida de estudo baseou isso. Eu entendi o que é esse jugo leve de Cristo. Como que eu vivo esse jugo leve de Cristo? Porque eu já estava dentro do Espiritismo. Eu fazia a caridade. Para mim, eu amava as pessoas e qualquer outras coisas. Então, o que está faltando? Qual que é essa percepção
E eu comecei a entender que eu me via como Luciano, um ser de carne e osso, um monte de outras coisas aqui dentro. E eu não percebia que eu era mais do que isso. Então, o que passava a ser o Luciano? Os problemas daquele ano, a doença daquele ano, o financeiro que deu um problemaço aquele ano. E graças a Deus eu tenho uma esposa muito abençoada que nunca me cobrou, muito pelo contrário. Se dispôs até a fazer diárias em restaurante. Eu, claro, falei que não precisava, a gente deu sempre a volta por cima. Mas eu comecei a viver os meus problemas. A minha condição como humano, a minha condição como encarnado. E nós não somos isso, nós estamos isso. Então a nossa percepção, quando se fecha no orbe terrestre, na nossa vida, nos nossos deveres, né, nas nossas contribuições, nos nossos relacionamentos, ela se torna opaca, minúscula, em relação àquilo que verdadeiramente nós somos. E não estou falando de essência, eu estou falando do que nós somos, da maneira como fomos criados e o que fomos criados. Nós somos espíritos criados a partir do leito divino. Não somos pequenos deuses, eu não acredito nessa fala. Cada um contou opinião, mas eu não acredito nessa fala. Eu acho uma fala muito pesada. Nós estamos em evolução. Eu não posso nem me comparar com o Divaldo, o Chico, Buda. Quem dirá falar em pequenos deuses? Nós temos a centelha divina porque fomos criados do Criador. Assim como qualquer outra coisa que foi criado pelo Criador, que é tudo, também tem a centelha divina. Então eu não sou melhor do que nada nesse planeta. Eu não sou maior do que nada nesse orbe. Porque a mesma centelha que vive em mim, vive em qualquer outra criatura. Seja ela que tenha noção da própria existência ou não. E eu comecei a meditar nessa questão. Eu falei, cara, eu estou vivendo, espírita viciado já na doutrina. Quando eu digo viciado é que a gente vicia no trabalho e a gente tem a dificuldade de ter a percepção que a gente precisa mudar. Com 20, com 30, com 40 anos, a gente precisa sempre ampliar a nossa consciência e entender que as coisas estão mudando, que essa transição planetária está trazendo coisas novas, coisas que devemos aproveitar, não modificar a doutrina, mas acrescentar no trabalho mediúnico para facilitar o tratamento com os irmãos que vêm aqui, tanto desencarnados como os encarnados. Eu falei, eu estou parado no tempo, tanto na questão de aprendizagem, como na questão de olhar para mim, porque o Espiritismo é olhar para dentro. E isso vem desde a antiguidade. Cristo chama de reino interior. Buda chama de interdependência. Lao Tse chama de Tao. Heráclito chamou de fluxo. Então, essa ideia de olhar para o interior, se conhecer e a partir daí se expandir, essa ideia é milenar, antes de Cristo. São espíritos evoluídos que vieram para trazer essa informação, para já ir formando a humanidade com esse conhecimento. E eu olhava para mim como se eu fosse a minha doença, a minha gripe, a minha falta de ar, a minha bronquite asmática que deu, a minha inflamação nos brônquios que deu também. E eu falei, eu não sou isso. Nós vivemos uma vida de transição. O nosso nascimento e o nosso desencarne é só uma transição. É como se você estivesse passando de um lado da rua para o outro. Você está saindo
de uma quadra e indo para outra quadra. É uma transição. Então tudo que nós passamos aqui é transitório. Não me define. Não define quem eu sou. Não define aquilo que eu sou. E a gente vive, de repente, a vida inteira sem saber o que nós somos. E aí a gente não percebe que essa expansão da consciência é só a percepção do que eu sou, do que nós somos. Nós somos espíritos. Somos espíritos eternos. As dificuldades do dia a dia e as boas notícias dos dias a dia e as nossas conquistas não nos definem. Nós somos seres espirituais. A nossa definição vai muito além do que uma formação acadêmica, uma conquista financeira, um relacionamento bem equilibrado, uma família bem estruturada. Isso não nos define como espírito. Isso nos ensina, nos possibilita aprender. É essa transição da vida. E quando você se olha e você se acha que porque você conseguiu um diploma legal, conquistou uma vida financeira bacana, uma família estruturada, e você tem a percepção que você é isso, a vaidade e o orgulho batem na sua porta. E a gente não percebe, porque ela é lenta e ela é muito sutil na sedução. E a gente só vê quando a coisa desencadeia o lado ruim da nossa vida. A gente só percebe a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho, quando tudo aquilo que tínhamos cai por terra. A gente começa a perder um filho para a droga, a gente começa a perder a família, porque o trabalho é mais importante. De repente a gente comete um erro no trabalho e acaba perdendo esse trabalho. E a gente esquece do mais importante, que somos seres espirituais. E o jugo leve de Jesus, eu, Luciano, ser de carne e osso, eu não consigo entender, eu não consigo compreender e viver o jugo leve de Jesus. Porque o jugo leve de Jesus é a lei, é o amor e a caridade. Mas eu, como um ser de carne e osso, com a minha percepção moral retraída pelo colapso que nós sofremos quando voltamos ao orbe, ela não permite. Porque eu falo que eu amo aqui no centro, mas de repente um rapaz ou uma pessoa quer se sentar e conversar comigo na entrevista fraterna, se ele fala 10 minutos eu já me sinto incomodado. Poxa, esse cara não desconfia? Esse cara não está vendo que eu tenho que atender outras pessoas? Mas às vezes o tratamento dele é só falar. E a gente, com a percepção humana, não consegue entender que no momento que ele está falando, a espiritualidade está tratando. Eu já cansei de atender gente lá na entrevista fraterna. O coordenador lá da entrevista fraterna, ele já até parou de brigar comigo. Que às vezes eu fico 1 hora com a pessoa. Deixa ela falar. Fala. Ela fala das dores, fala do passado, fala dos traumas. E ela mesma acha a resposta para o problema dela. Aí a pessoa me abraça e eu falo, mas eu não fiz nada. Foi você que falou, foi você que encontrou. A psicologia é basicamente isso, ela ensina isso, ela pratica isso. Às vezes a gente tem pressa, olha, eu vou passar um tratamento aqui, você vai na acupuntura, você vai fazer não sei o que ali para desobsessão. Não, vamos escutar. Sabe, essa percepção nossa, humana, de pressa, dificulta o amor e a caridade. Como que eu estou num lugar, ou como que eu me coloco como médium,
que vai praticar o amor e a caridade 24 horas do meu dia, se eu não tenho paciência de escutar uma pessoa que veio na casa espírita falar do seu problema? Muitas vezes a gente não sabe. Eu não sei se vocês têm um costume aqui, mas lá na entrevista fraterna a gente pergunta a religião das pessoas. Eu acho que 40%, 50% das pessoas que vai lá não são espíritas. São católicas, são evangélicas, são algumas pessoas que vai até escondida, messiânicas, ubandista, que são espiritualistas, mas não são espíritas. Imagina uma pessoa evangélica entrar num centro espírita, imagina o que não está a vida dessa pessoa. Para analisar, ela está passando por cima de tudo aquilo que ela acredita, de todos os dogmas, de tudo que ela aprendeu durante toda a vida dela, de toda a espiritualidade que ela conheceu, para entrar dentro do centro espírita e escutar do médium 2 palavras, 3 palavras no máximo. Porque a nossa percepção é humana, é a pressa. Eu preciso atender o máximo de gente. Eu quando eu vou no centro, eu não tenho hora para ir para casa. Ah, mas cara, se eu me dispus, me desculpem, eu não sei se alguém pensa ao contrário, mas eu não tenho hora. Ah, mas você tem que acordar amanhã às 5 horas da manhã. Eu não tenho hora. Se eu me dispus, sabe por quê, gente? Porque ainda mais quem é ostensivo, nós somos abençoados, porque nós estamos aqui agora podendo resgatar tanta, desculpa que eu vou falar aqui, mas tanta merda que a gente fez, tanta besteira que a gente fez, e através da misericórdia de Jesus e de Deus, Ele nos deram essa oportunidade da gente vir aqui e fazer as coisas certinho, e resgatar um monte de coisa que a gente deve. E a gente quer fazer a coisa apressada. E nós não paramos e assim, em primeiro momento nós nem sabemos quem nós somos. A nossa percepção é humana. Eu não estou falando para ter uma percepção divina, mas perceba, você é espírito. Você não está para escutar o problema do irmão que vem na casa e falar, faz 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, isso o padre faz. Não precisava de centro espírita. Ou então, uma pessoa com problema do relacionamento, você mandar ela para o psicólogo e não falar nada. Deve mandar para um psicólogo de casais, claro, mas não fala nada. Quando eu falo não falar, é sobre isso aqui. Sobre o evangelho. Porque o jugo é leve. Então, se a gente fala com as pessoas apenas para fazer aqueles tratamentos rotineiros das casas espíritas, elas vão fazer, daqui a uma semana estão de volta. Porque o tratamento não é físico, o tratamento é espiritual, o tratamento é moral. E se nós não falarmos de Jesus, não falarmos do evangelho na entrevista, eles não vão ter essa concepção. Se não for falado nas palestras para os irmãos, eles não vão ter essa mudança. E não é mudar, deixar de ser evangélico, deixar de seguir a religião e passar a ser espírita. Não, é conhecer Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Não tem outra coisa que podemos ensinar. Não existe mágica. A coisa é simples. Eu sempre gosto de falar. Jesus é simples. É fácil de compreendê-lo. É a gente que complica. É a gente que tudo que ele fala a gente coloca um mas, vírgula. E não tem mas, vírgula. É aquilo. O jugo é leve. Então, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, eu expando a minha consciência a partir do momento que eu me enxergo como espírito. Que nasceu das mãos de Deus e que hoje passa por um período transitório nessa vida, como já passou de várias e vai passar de outras mais. E aí eu olho para a minha vida e os problemas
vão continuar os mesmos, mas a minha concepção vai mudar. Não é, aqui eu não estou querendo trazer aquelas palestras coach, né? 7 caminhos para a felicidade. Não tem, é um só, é Jesus. É a sua concepção de que você é um espírito, de que você não é suas dores, não é o teu rancor, a tua raiva. Como que você vai perdoar alguém se você está olhando para você humanamente? Você não perdoa, você esconde aquela dor, aquela mágoa, e aquilo ali vai ficar dentro de você o resto da tua vida. Mas quando você tem a percepção espiritual, você olha para a pessoa e você não enxerga a pessoa, você enxerga um espírito. E você percebe que ela teve dificuldades durante séculos, durante milênios, igual você. E que ela está ali para aprender. E naquele momento, se ela te fez alguma coisa que aborreceu, cabe a você ter o discernimento de repente, exonerar a irmã daquele erro, tratando com carinho, tratando com amor, ou às vezes apenas se calando e virando as costas e indo embora, evitando uma situação pior. Mas o que nós fazemos? Nós olhamos com os olhos humanos, daquilo que nós não somos, daquilo que nós estamos. E aí o orgulho grita, aí a vaidade grita. O meu pai, ele faleceu há 6 anos atrás, erro médico, ali na Santa Casa. Tinha 70 anos, jogava futebol, não fumava, não tinha vício algum, fazia caminhada, corria, a gente pescava, uma vida ativa totalmente saudável. Ele entrou para fazer aquelas microcirurgias de varize, tranquilo. Aí passou, fez um exame lá, identificaram manchinhas no intestino dele. Descobriram que era câncer. Eu não sabia ainda como que estava. Vamos tirar o câncer, vamos tirar o intestino, que aí resolve a situação. E o senhor não vai ter problema, não vai precisar fazer quiro nem nada. Meu pai consciente, ele pôde decidir por ele. Fizeram a cirurgia. Para religar o intestino no reto, usam uns grampos, né? E é mais ou menos assim, precisava do grampo A e botaram com o grampo B. Aquele intestino estourou, meu pai não conseguiu evacuar nada, tudo foi para dentro dele, infecção generalizada, e um cara saudável acabou desencarnando. Meu irmão se revoltou, minha mãe se revoltou. Eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, porque assim, meu pai já cumpriu o que ele precisava cumprir. De verdade, eu não sei nem como que eu consegui passar por aquela situação. Eu acho que a ajuda dos mentores foi assim, coisa divina, que a gente não esperava. Meu irmão se revoltou, queria matar o médico, descobriu onde ele trabalhava, onde fazia academia, onde os filhos estudavam. Ah, loucura, a família virou uma bagunça. E eu comecei a orar para o meu irmão, para o médico e para o meu pai. Para os 3. Porque eu sabia que meu pai também estava virado. Imagina um espírito saindo, tendo uma morte prematura daquela que não era, né, segundo nossa concepção, não era para acontecer. Meu pai saiu irado. E eu imaginei que meu pai poderia estar até influenciando meu irmão, porque meu irmão queria matar de qualquer forma o médico. E eu comecei a orar para o médico. E aquilo foi um aprendizado muito grande para mim. Só que com o passar do tempo, eu peguei aquele aprendizado e coloquei na gaveta. E aí que foi que veio a minha doença e eu achei que eu era aquilo. E não é. Então quando a gente tem essa percepção espiritual, eu vou olhar para o médico e eu vou falar assim, poxa, você foi um instrumento para que meu pai cumprisse aquilo que ele teve o propósito de cumprir. Ou meu pai foi um instrumento para que o propósito na vida do médico se cumpra. Eu não posso chegar e falar para ele que ele teve a intenção. Mesmo se ele tivesse a intenção,
Sabe, eu sei que é complicado a gente falar isso, às vezes a gente atende famílias que teve entes queridos assassinados, mortos, então assim, é uma conversa muito sensível e muito suave que a gente tem que ter para direcionar o evangelho para essas famílias, sabe? Então, o propósito se cumpre, a gente olhando com os olhos materiais, que é o que nós somos hoje, encarnados, ou a gente tendo a percepção espiritual. E a expansão da mente é a visão espiritual da vida, é eu viver em um corpo, mas com a noção espiritual. Aí eu compreendo o Evangelho, aí eu fico com vergonha quando eu faço algo que não está de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Aí eu me sinto constrangido quando porventura um mentor me vem e me dá um conselho amoroso. Então, as coisas de Cristo, as coisas da espiritualidade começam a nos constranger, no bom sentido. A gente começa a se sentir amado sem ter ninguém do nosso lado. E a gente começa a amar sem a gente conhecer. Então é através dessa percepção espiritual, dessa visão de mundo, do eu como espírito, que o amor e a caridade vai se fazer leve em nossas vidas. Porque enquanto a gente viver na percepção do eu material, do eu encarnado, os problemas vai ser nossos jugos, as doenças vão ser nosso jugo, as decepções, as baixas emoções, as traições, tudo isso vai ser eu. Eu não sou isso, isso é um estado transitório que a vida nos coloca. Ou é a semeadura daquilo que plantamos, ou são possibilidades de engrandecimento moral, engrandecimento espiritual, mas de forma leve, de forma sutil e de forma suave. Não é imposta, não é condicionada, porque o amor que nós temos hoje é condicionado. Esse amor nosso encarnado, ele é um amor condicionado. Eu amo a minha esposa porque ela me ama. Eu amo a minha esposa porque ela não me trai. Eu amo meus filhos porque eles me respeitam. Imagina se a esposa ou o marido trair. Já mexe naquele amor. Então, o amor incondicional só é capaz de ser expressado pela espiritualidade, pela concepção do eu espírito. Então, eu sou espírito, eu estou transitando por essa terra, eu transito pelos meus problemas, pelas minhas doenças, eu transito pelas minhas emoções, pelos meus traumas, mas eu não sou isso. Eu sou um espírito eterno, criado da vontade de Deus, que carrego a centelha divina, que não sou pequeno Deus, mas eu carrego a centelha divina. Esse sou eu. Essa é a concepção que nós temos que ter de nós. Essa é a minha verdadeira identidade. E essa é a percepção que vamos ter a partir de quando olharmos para o outro. Não vamos enxergar o Luiz, mau caráter, que me deve. Não vamos enxergar um espírito que está em prova, que está passando por dificuldades, ou que veio para me ensinar, ou que veio para me orientar, ou que veio para somar na minha vida. E aí a concepção de irmão não é mais uma palavra, mas é uma vivência entre nós, não só médios, mas entre todos, aqueles que vêm para ser tratados e aqueles que vêm para trabalhar.
Tá certo, meus irmãos? Muito obrigado. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe a vocês. Que o trabalho de vocês hoje possam ser abençoado, equilibrado. Que todos aqueles que vieram aqui recebam aquilo que estão buscando. Assim seja.